Olá, aluno, eu sou a professora Genay Caseta e nós estamos entrando na sexta teleaula de algoritmos e técnicas de programação. Nós vamos falar sobre otimização de uso da memória do computador. Isso está ligado com o uso de variáveis. Vamos para os slides. Vamos ver a seguinte situação. Você precisa cadastrar as notas B1 e B2, que são as notas bimestrais, né? De 6 alunos. E vai calcular a média semestral de cada um deles. A pergunta que eu faço é o seguinte: para fazer isso, será que são necessárias serem criadas 18 variáveis para armazenar os valores? Por que 18? São 3 variáveis para cada aluno: B1, B2 e média. Bom, este é um problema muito sério. Por quê? Porque eu estou utilizando muita memória do computador. Existem estruturas de dados que são compostas, variáveis compostas. E hoje nós veremos alguns tipos de estruturas de dados. Uma estrutura de dados é composta de vários campos para serem armazenados. O que é isso? Vamos para os slides. Uma estrutura de dados, também chamada de variável composta, é a melhor solução para armazenar diversos valores dentro de um mesmo contexto, como foi o exemplo que eu dei das notas. Nós temos para cada aluno 3 notas, as 3 têm o mesmo tipo de dados, que são dados reais, ou floats. Esse tipo de variável também é chamado de variável composta ou estrutura de dados. Permite armazenar diversos valores em um mesmo endereço de memória. Isso faz uma otimização do uso da memória do computador. Alguns tipos de estrutura de dados são os vetores, as matrizes, as filas, as pilhas e etc. Filas e pilhas nós não vamos ver, mas vetores e matrizes é o que vamos ver de tipo de estrutura de dados. Essa primeira memória de trabalho, aqui está no rótulo A, guardado um certo tamanho para receber um tipo de dado, por vez. Eu posso modificar, se for uma variável, né? Aqui também eu tenho a mesma coisa, só que os tamanhos são diferentes. Vamos dizer que aqui seja do tipo inteiro e aqui do tipo real. Para o tipo real eu preciso de um tamanho de memória maior. Só que neste caso, tanto para A para B, eu vou conseguir armazenar somente um valor por vez. Agora, eu posso fazer o seguinte: criar um rótulo A, mas nesse rótulo A eu vou poder colocar 3 valores. Ou seja, isso é uma tabela de uma coluna só com 3 linhas. É um vetor. Aqui eu tenho uma variável B que também é do tipo vetor, mas é um vetor que só tem 2 campos, né? Eu posso criar um vetor com 10 campos, isso vai depender. Esse aqui seria bom para o nosso caso. Aqui eu armazenaria B1, aqui eu armazenaria B2 e aqui eu armazenaria a média. Mas eu também posso ter um outro tipo
que é uma tabela com várias colunas e várias linhas. Aqui eu dei um exemplo de 3 colunas e 3 linhas. Isso aqui já é uma matriz. Isso aqui é um vetor. Então, são tipos de estruturas de dados. Se os vários valores têm os mesmos endereços, ou o mesmo rótulo de variáveis, como é que eu vou diferenciar um do outro? Essas variáveis compostas também são chamadas de variáveis indexadas. Por que indexadas? Porque o endereço, essas variáveis precisam de um endereço, um rótulo para a variável, que seria o endereço da memória, mas também precisa de índices para identificar cada subespaço dessa variável. Elas são formadas a partir dos tipos primitivos, inteiros, reais, caracteres, né? E são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Homogêneas, elas só armazenam o mesmo tipo de dados. Se é inteiro, todos os campos têm que ser inteiros. As heterogêneas, não. Eu posso ter campo que é caractere, campo que é inteiro e campo que é real. Elas podem ser unidimensionais, que são do tipo vetores, e multidimensionais, que são do tipo matrizes. Elas podem ainda ser estáticas ou dinâmicas. Estáticas, eu preciso declarar o rótulo da variável e dizer quantos campos terá a minha variável composta. Já as dinâmicas, não. Eu não preciso fazer isso. Nós não veremos as dinâmicas, só veremos as estáticas. Destacam-se em termos de performance, pois cada dado é alocado sequencialmente na memória, tornando seu acesso extremamente rápido. Então, quando você tiver vários dados para serem armazenados no mesmo contexto, por exemplo, contexto notas, contexto cadastro com os dados de um cliente, de um aluno e assim por diante, é bom lançar mão de estruturas de dados. Vamos ver as estruturas de dados unidimensionais, ou também chamada de vetores. Vamos para os slides. Os vetores é como você mesmo já viu, trabalhou com vetor. É uma estrutura que é uma tabela, só que ela contém ou uma coluna e várias linhas, ou uma linha e várias colunas, né? De qualquer maneira, eu tenho uma tabela do tipo vetor. É uma estrutura estática, no sentido que eu vou ter que dizer quantas linhas e quantas colunas vão ter. O seu tamanho, então, deve ser informado no momento da criação da variável composta. E não é alterado, você não consegue alterar no percurso do programa. Nesse sentido, ela é estática. A dinâmica você consegue, a estática não. Para criar a variável, eu tenho que informar qual é o tipo, né? Lembre-se que nós estamos na homogênea, todos os campos têm que ter o mesmo tipo de dado. Então, vem o tipo, depois o nome do vetor, que é o nome, endereço da variável, e aqui dizer, olha, qual é o tamanho dela? Vai ter 3 linhas, vai ter 2 linhas. Então, eu preciso falar o tamanho. E fecho com o meu ponto e vírgula. Exemplo, eu vou trabalhar com um vetor que só armazenará
números inteiros, ele terá 3 subespaços. Pode ser 3 linhas ou pode ser 3 colunas, tá? Vamos falar que são 3 linhas. Então, eu terei 3 linhas, 3 subespaços nesse meu endereço vetor. Para armazenar, primeiro eu peço para o usuário digitar o valor e eu tenho que dizer o nome da variável e em que posição eu vou armazenar esse dado. Então aqui, por exemplo, se você digitou 20, eu estou colocando esse 20 no subespaço 1. E para imprimir é a mesma coisa. Eu tenho que falar o nome da variável e qual é o valor do subespaço que eu quero. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Quando eu crio um valor, um vetor com 3 posições, a primeira posição sempre inicia-se com 0. Então, eu vou ter a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então, sempre começa com o 0. Então, aqui um exemplo, atribuição de valores. Aqui eu tenho o vetor A, na posição 2 eu quero colocar o número 1, na posição 4 eu quero o 0 e na posição 5 eu quero menos 2. Olha lá, começa com 0 e vai até 5. O que vai acontecer é lá. Na posição 2 eu tenho 1, na posição 4 eu tenho 0, na posição 5 eu tenho menos 2. Um vetor, eu não preciso fornecer todos os valores. Não tem uma regra de que, olha, se o vetor tem 5 colunas ou 5 linhas, eu tenho que dizer o que está nas 5. Necessariamente não. Mas aí é sempre bom eu inicializar o meu vetor. Senão eu posso ter problema no meio do meu programa. Vamos então fazer uma situação problema utilizando vetores. Lembrando que você faz parte de uma empresa de tecnologia que está fazendo softwares, pequenos softwares para instituições de ensino. A sua tarefa agora é ensinar o seu ex-estagiário, que agora é um funcionário, a fazer esses pequenos programas na linguagem C. Vamos para os slides. Então, olha lá, o foco principal, desenvolver software para instituição de ensino. O programa é, o que foi pedido, fazer uma estatística sobre a quantidade de veículos, carros, motos e caminhões registrados na cidade de São Paulo nos anos de 2016 e 2017. Para facilitar a atividade, então nós temos aqui a entrada, vão ser os dados dos veículos registrados na cidade de São Paulo nos 2 anos. Isso inclui automóvel, moto e caminhão. Você vai calcular, o processamento é calcular a média em cada ano e a saída vai ser essa média que foi calculada. Você pode fazer o teste utilizando esses dados fictícios para o seu programa. Então, vamos à Câmara de Documentos ver o nosso pequeno programa utilizando vetor para fazer essa estatística. Aqui o começo do nosso programa, int main, nós só precisamos dessas 2 bibliotecas. Vamos declarar os vetores. Um vetor para o ano de 2016, como são automóveis, caminhões e motos, o meu vetor terá 3 posições. E já estou inicializando com 0 nas 3 posições. Também são tipo inteiros, tá? Que é a quantidade de carros, motos e automóveis, então é do tipo inteiro. Criei um vetor para 2016 e um para 2017. Preciso de 2 variáveis
para armazenar a média que será calculada. A média já vai ser float. Por quê? Porque eu posso ter que dividir por 3 e dar um número real, não é isso? Primeiro, eu armazeno os dados de 2016. Peço para digitar um número de carros em 2016, leio na posição 0 do meu vetor ano 16. Peço para colocar o número de motos e leio na posição 1 do ano 16. E, por fim, o número de caminhões, colocando na posição 2. Então, na posição 0 eu tenho o número de carros, na 1 o número de motos e na 2 o número de caminhões. Agora eu vou inserir para 2017, do mesmo jeito, olha lá. Os carros vão estar na posição 0 do ano 17, as motos na posição 1 do ano 17 e os caminhões na posição 2 do ano 17. Isso eu armazenei os dados, sempre falando o nome da variável e em que posição eu quero que ela esteja. Para fazer os cálculos, eu uso os operadores aritméticos, mas eu tenho que sempre falar o nome da variável e a qual posição que eu estou trabalhando. Então, no ano 16, a média do ano 16 vai ser a quantidade que está na posição 0 do ano 16, mais a quantidade que está na posição 1 do ano 16, mais a que está na posição 2, dividida por 3. A mesma coisa acontece com o ano 17. Então, calculei as médias, só falta imprimir as médias. As médias não são vetores, são variáveis normais. Então, aqui não tem que dizer qual é a posição. É simplesmente imprimir o que está na posição, na variável média, que é do tipo float. Então, bem simples, utilizando vetores, estrutura de dados homogêneas. Pode ver que nós só colocamos inteiros e ela é estática, eu tive que declarar dizendo que ela teria 3 posições. Existem outros tipos de estruturas de dados. Vamos ver uma que estão relacionadas, né, as estruturas, com tabelas com mais colunas e mais linhas, que você, matemático, conhece bem como uma matriz. Vamos para os slides. No caso das matrizes, elas também são homogêneas, elas vão ter que ter o mesmo tipo de dado em todas as posições, só que o que ela tem são N colunas e M linhas. É uma tabela normal. É uma estrutura estática, no sentido que eu vou ter que dizer quantas colunas e quantas linhas ela terá. E eu faço isso no momento que eu crio a minha variável. E não pode ser alterado esse número de coluna e número de linhas à medida que eu processo os dados relacionados. Criar, olha lá, é o tipo, vem o nome da matriz, da estrutura, e aí eu tenho que falar primeiro quantas linhas e depois falar quantas colunas, nesta ordem. Então, um exemplo, criei uma matriz inteira com 3 linhas e 2 colunas. Para armazenar, eu tenho que falar o nome da matriz e tenho que falar em que linha e em que coluna eu vou armazenar o dado que foi digitado. Para imprimir, eu também preciso falar o nome da variável, qual linha e qual coluna está o dado que eu quero que seja impresso. Quando eu crio uma matriz com 3 linhas e 2 colunas,
eu quero dizer, então, que a primeira linha vai começar com o índice 0, a segunda linha com o índice 1 e a terceira linha com o índice 2. Com relação às colunas, a primeira coluna vai começar com o índice 0, a segunda coluna com o índice 1. 0 e 1, 0 e 1. Então, esses serão os elementos da minha matriz. Eu tenho que usar essa notação tanto para colocar valores dentro dessa matriz, como também para imprimir os valores dessa matriz. Um exemplozinho, aqui está a minha matriz, posição 00, 01, 02, 10 e assim por diante. Se eu quero atribuir valores, eu preciso dizer, coloque na minha linha 0, na minha coluna 2, o número 1. Na minha linha 1, na coluna 0, o número 0. Na coluna 2, na linha 2, na coluna 1, você coloca o menos 2. Então, vai ficar desta forma. Preciso preencher todos os campos? Não. Mas é bom eu inicializar a minha matriz ou tudo com 0 ou tudo com 1. Vai depender se você vai utilizar essa matriz para soma e subtração, aí você coloca 0, ou para a multiplicação você coloca 1, porque esses são os elementos neutros, respectivamente, da adição e subtração e da multiplicação e divisão. Vamos resolver uma situação, problema envolvendo matriz. Você trabalha numa empresa de tecnologia da informação e faz pequenos programas para ajudar uma instituição de ensino. Você vai ter que fazer resolver o seguinte problema. Voltemos para os slides. O projeto agora, você continua treinando o seu, agora é ex-estagiário, né? É calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. A entrada vai ser os dados da matriz, o processamento, o cálculo do determinante e a saída, o determinante da matriz 2 por 2. Lembrando, uma matriz 2 por 2, como é que eu calculo o determinante? Eu multiplico nessa direção e não mudo o sinal, multiplico nessa direção e aí eu tenho que mudar o sinal. Então, eu escrevo dessa forma, obtendo o determinante da minha matriz 2 por 2. Vamos à Câmara de Documentos para ver o nosso programinha em linguagem C, que calcula o determinante de uma matriz 2 por 2. Então, a biblioteca que eu preciso é só para utilizar o scanf e o printf. Aqui o início do meu programa. No final tem um return 0, isso já é comum. E agora lá, vou declarar a minha matriz 2 por 2. Ela vai ter só números reais. Então aqui eu estou declarando, o nome do programa. Digite o valor do elemento da matriz, linha 0, coluna 0. Vou armazenar na linha 0, coluna 0. Peço para você digitar o elemento que vai na linha 0, coluna 1 e armazeno exatamente nessa posição. Na linha 1, coluna 0 e na linha 1, coluna 1. E eu faço aquele cálculozinho que eu mostrei no último slide. Falta somente calcular já foi calculado o determinante, falta somente imprimir o determinante da minha matriz 2 por 2. Então, um exemplo bem rápido de como se utilizar uma estrutura de dado homogênea do tipo matriz.
Existem as estruturas de dados que armazenam dados de tipos diferentes. São as chamadas variáveis compostas heterogêneas, ou também chamada de registros ou structs. Na linguagem C, structs, na linguagem algorítmica, registro. Vamos para os slides. Elas são compostas no sentido que eu vou poder colocar dados inteiros, dados do tipo caractere, float, tudo na mesma estrutura. Então, elas são chamadas também de registros. Um exemplo, né, a ficha de cadastro de um cliente ou de um aluno com diversos campos. Por exemplo, o nome é do tipo caractere, ou string. Idade é do tipo inteiro. CPF, geralmente, a gente coloca como string. Endereço também. Pode ter renda, que é do tipo float, e assim por diante. Então, são diversos campos de tipos de dados diferentes. Então, para utilizar esse tipo de estrutura, eu tenho que lançar mão dos structs ou registros. A criação, aí vem uma coisa diferente. A gente cria o struct antes da função main, que é a função principal de um programa em C. Então, vamos ver. Antes do main, você vai colocar struct e dar um nome para essa variável do tipo registro. Vai abrir as chaves, no final, você vai fechar e ainda colocar o ponto e vírgula. Aqui você vai colocar os campos entre essas duas chaves. Então, para cada campo, como é uma variável composta, eu tenho que falar o tipo de dado que vai ser colocado naquele lugar e o nome da variável 1. Por exemplo, eu quero que o primeiro campo seja do tipo caractere e este campo vai se chamar nome. Eu quero que o segundo campo seja do tipo float e este campo vai chamar nota B1. E assim vai. Então, cada campo vai ter um nome diferente, um rótulo diferente e terá um tipo diferente. E eu vou fazer isso tudo entre essas duas chaves. Para acessar os dados da struct, tanto para ler como para escrever, eu tenho que falar o nome do campo, da variável, que foi lá, struct dados. Vamos dizer que seja struct dados. Esse é o nome que eu coloquei para struct. E aqui, em algum lugar, tem um campo, vamos dizer assim, do tipo inteiro, que é B1. Um exemplo. Então, tanto para acessar o dado como lendo ou escrevendo esse dado, eu tenho que escrever o nome da struct, dados, ponto, o campo, por exemplo, B1, que é um campo. Dados.nome, né? Então, para ler e para escrever, eu tenho que falar qual é o nome da variável struct, ponto, o campo que eu quero armazenar ou que eu quero ler os dados. Sempre nesta ordem. Então, vamos ver um exemplo. Voltemos para os slides. Estou criando uma struct com o nome
automóvel. Essa struct vai ter 3 campos. O primeiro campo é do tipo caractere, e olha que interessante. Ela chama modelo, mas é um vetor. É um vetor de caracteres. Isso quer dizer o seguinte, que nesse campo, modelo do carro, eu só consigo colocar nomes de modelos que têm até 20 caracteres. Tá? Isso é interessantíssimo fazer em qualquer campo que seja do tipo caractere. Por exemplo, e-mail é do tipo caractere. É bom você limitar o tamanho deste campo. Então, para isso, eu preciso utilizar o quê? Um vetor. Tá? Então, sempre faça isso, porque senão fica um valor lá, caractere, que você não sabe nem a quantidade total de caracteres que vai receber. Então, eu sempre penso, ó, vou colocar um e-mail tem mais ou menos até tantos caracteres, eu vou limitar através de uma estrutura de vetor. Vetor de caractere. Cada posição do vetor tem uma letra ou um símbolo especial. Voltando para os slides, um outro campo, agora do tipo inteiro, ele vai chamar ano. E um outro campo do tipo real, que vai armazenar valor. Então, a minha struct automóvel tem 3 campos. Um se chama modelo, o outro se chama ano e o outro se chama valor. No modelo só entra caractere, se você pode digitar ali um número, só que você não vai poder fazer conta com esse número, ele vai ser visto como um caractere. Então, número, letras, símbolos especiais podem entrar nesse campo. No outro, no campo ano, não. Tem que ser um número inteiro. E no campo valor, tem que ser um número real. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso, né, ler, imprimir e esse tipo de coisa? Vamos para os slides. Eu tenho que dizer o nome, tá? Ponto, o campo. O nome, ponto, o campo. O nome, ponto, o campo. Então, eu tenho que fazer isso. Sempre que eu quiser trabalhar com a minha struct, ou do tipo registro. Um exemplo, então, um programa que deverá receber os dados digitados, modelo, ano e valor. Esses dados serão digitados pelo usuário, serão armazenados nos respectivos campos da struct e depois imprimir os valores que foram atribuídos para verificar se realmente estão corretos. Vamos então para a Câmara de Documentos. Criando então uma struct automóvel com um campo para o modelo, um campo para o ano e um campo para o valor. Tá aí antes da função main. Se você quiser colocar um int aqui, pode. Só que aí, se colocar o int main, aqui no final do programa, antes dessa chave, você tem que escrever o quê? Return 0 ponto e vírgula. Tá certo? Bom, então agora vamos ver. Eu tenho que chamar minha struct. Como é que eu chamo? Eu escrevo assim, struct automóvel, e eu vou, sempre que falar dessa struct automóveis, utilizar dados automóvel 1. Já vou mostrar como que é. Então, ponto e vírgula. Aqui o nome do programa, cadastro de automóveis.
Peço, digite o modelo do automóvel. Como é que você vai escrever isso? Olha lá, ó. Eu falei que eu vou usar dados automóvel 1. Então, vem dados automóvel 1, ponto, campo, modelo, que é do tipo caractere. Então, aqui tem que ter a porcentagem SS de string, né? Peço, digite o ano do automóvel. Então, eu tenho que falar dados automóvel 1, ponto, ano. Ano eu declarei como inteiro, então, aqui já é o D. Próximo, valor do automóvel. Ali, ó, dados automóvel 1, ponto, valor. Senão ele não vai saber onde colocar o dado que você digitou. E aqui é float, porque valor é float. Li, agora é imprimir o que foi lido. Então, escrevi na tela, modelo é igual. Eu quero que imprime o que está em dados automóvel 1, ponto modelo. Ano é igual, quero que imprime dados automóvel 1, ponto ano. E, por fim, o valor. Dados automóvel 1, ponto valor. Então, um programinha bem pequeno, falando de estruturas que são heterogêneas. Essas estruturas, às vezes, são até mais utilizadas que os próprios vetores e as matrizes. Mas, neste caso, eu só consigo entrar da maneira que o programa está com dados de um automóvel. Mas eu posso fazer uma estrutura onde eu posso colocar vários automóveis. Tá? Seria uma estrutura composta ainda, um registro composto, vamos dizer assim, só para, né, fechar. Então, nossa aula de hoje foi sobre estruturas de dados composta, variáveis compostas, aquelas variáveis que com um rótulo só eu posso ter vários campos. Eu preciso sempre me lembrar que o primeiro índice sempre é 0, não importa se é a primeira linha ou a primeira coluna, sempre começa com 0, e que esses índices sempre precisarão ser informados, seja na hora de ler a variável, seja na hora de imprimir a variável. Essas estruturas são muito utilizadas e a gente pode até fazer, por exemplo, um programa de fatorial utilizando uma estrutura do tipo vetor. Posso fazer muitas coisas com esse tipo de estruturas. Então, essa foi a nossa 6ª teleaula. Até a próxima!